Olá, eu sou Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Nesse vídeo eu vou falar de Miranda, não este Miranda, essa aqui, a Lua de Urano. Mas antes vamos dar uma passadinha por Urano, saindo da Terra. Vamos passar por Marte, Júpiter. Não que os planetas estejam alinhados até chegar em Urano, é porque precisamos passar em cada planeta para poder acelerar nossa nave espacial. Saturno, opa, cuidado com os anéis. Veja, Titã. E finalmente chegamos em Urano. Rapidinho, não? Bem, na órbita de Urano. Não podemos uranizar aqui. Esse planeta é gelado, muito gelado, pouco maior do que Netuno, o outro planeta gelado. Urano é o segundo planeta menos denso do sistema solar. O primeiro é aquele dos anéis, Saturno, e possui uma pressão tão grande que seríamos esmagados. Então vamos orbitar o azulão um pouco, enquanto eu falo dele. Depois vamos para Miranda, a Lua. Urano fica de lado, veja, sua inclinação é de 97,8 graus, a Terra só 23,5 graus. A massa de Urano é de... bem, deixa pra lá. Urano mantém em sua órbita um área de 27 luas, e ele tem anéis também, mal dá para ver. Vamos ver se a gente vê. É, está escondido mesmo. Veja ali, o anel. Eu não te disse? William Herschel foi o astrônomo que descobriu Urano em 1781 e só descobriu graças ao telescópio. Sem telescópio, sem chances. Bem, o vídeo é de Miranda e não de Urano, então agora vamos para Miranda, a Lua. Com cerca de 236 quilômetros de raio, Miranda é menor do que a nossa querida Lua, a Lua da Terra, que tem 1737 quilômetros de raio. Então, Miranda é muito menor do que Selena, a nossa Lua. Bem, Selena foi o nome dado pelos gregos. Os romanos chamavam nossa lua de Luna. E Luna pegou. É lua em português. Selena não pegou. Deve ter ficado verde de raiva. Miranda é a lua de Urano, uma das 27 luas. Foi descoberta em fevereiro de 1948. 3 meses depois nasceu minha mãe. Tenho saudades dela. Herschel descobriu Urano, mas foi Gerald Kuiper quem descobriu Miranda. Kuiper é o nome do cinturão dos confins do sistema solar, o cinturão de Kuiper. Gerald Kuiper descobriu Miranda através do telescópio do observatório do McDonald, no Texas. Não é o McDonald do hambúrguer, não. É observatório mesmo. Não somos os primeiros a chegar aqui. Antes de nós, a espaçonave Voyager 2 visitou essa lua escura e distante em 1986. Voyager veio de verdade, nós não. Vai que tem alguém acreditando que estamos aqui mesmo. Veja, é Alonso. Alonso é o nome daquela cratera. Vamos aproveitar que estamos aqui e vamos tirar algumas fotos. Nossa, essa ficou ruim. Vou tirar outra. Opa, essa sim. Ó, olha que lindo. É Miranda. Parece que tem uma pista de esqui lá. Miranda é surpreendente e esquisita também. Tem partes de Miranda que não se fundiram direito, denotam um relevo que deve ter sido pisoteado pelos restos de estrelas na formação do sistema solar. Massacrado, para falar a verdade. Apresentando uma paisagem inusitada e estranha, diferente de tudo o que se conhece do sistema solar. É aqui que encontramos características como a chamada corona. Não o coronavírus. Coronas são coleções de crateras, bem como de vales levemente craterados. Aqui temos também cânions, 12 vezes mais profundos do que o Grand Canyon, e talvez devido às placas de formação da Lua não terem sido fundidas direito. A gravidade aqui é tão baixa que se uma rocha deslizasse morro abaixo, levaria 10 minutos para chegar à base de um penhasco, típico de Miranda. Voyager 2 fez um trabalho bonito por aqui, coletando muitos dados de Miranda, a Lua de Urano. Cientistas não estão certos o porquê Miranda tem um relevo tão mal acabado. Talvez a Lua foi despedaçada em alguma colisão colossal nos primórdios do sistema solar, e depois as peças foram remontadas ao acaso, já que poderiam estar próximas. Ou talvez a Lua foi apedrejada por meteoros a ponto de derreterem a superfície gelada da Lua. Bem, tudo é talvez. Temos que concordar que é um pouco difícil saber exatamente o que aconteceu por aqui. Aqui é escuro, pois estamos longe do Sol, mas a superfície de Miranda é brilhante, tão brilhante quanto Ariel, a outra lua de Urano, mas nenhuma das duas refletem mais do que 1/3 da luz solar que consegue chegar aqui. Não é só Ariel, que é a lua concorrente de Miranda. Urano possui outras 3 luas tão importantes quanto essas duas: Umbriel, Titania e Oberon.
Todas as outras 4 luas são maiores do que Miranda. As outras 22 luas são os anéis-luas muito próximos de Urano e os outros satélites irregulares muito distantes do planeta. Nem parecem luas. Talvez algum material carbonáceo escureceu as luas. Novamente, talvez. A viagem não acaba por aqui. Vamos pousar em Miranda. Miranda e sai. Interessante aqui. Vamos ver Urano no céu de Miranda. Olha, é ali, é grande. Muito grande. De Urano até aqui em Miranda caberiam mais uns 5 Uranos. Estamos perto demais do gigante gelado. Miranda possui uma rotação um pouco maior do que a Terra. Leva 1,4 dias para fazer uma rotação completa em torno de seu eixo. Bem, se é rotação, só pode ser em torno de seu eixo. Até que gostoso aqui. O céu é escuro, mesmo de dia, pois a atmosfera daqui é quase inexistente. O ruim daqui é que não tem pizza. Talvez nós devêssemos voltar. Voltando para a Terra, podemos ver Miranda em oposição ao Sol. O brilho aumenta dramaticamente, talvez Miranda esteja feliz com a nossa visita, mas esse aumento de brilho indica que a superfície da Lua é porosa. Uma superfície porosa desvia os raios de luz em outro ângulo, mas na oposição do Sol, os raios solares incidem diretamente dentro desses poros, refletindo mais luz. O mesmo ocorre com a nossa Lua, na Lua cheia, que é quando a Lua está em oposição ao Sol. As luzes solares incidem diretamente dentro das crateras, refletindo mais luz, e por isso que a Lua cheia é mais brilhante, enquanto que as luas minguante ou crescente refletem menos luz, pois há a formação de sombras, principalmente das crateras, e da metade da Lua. Acredita-se que em todas as luas maiores de Urano, incluindo Miranda, possa haver gelo de água e rocha de silicato. A órbita de Miranda também é diferente, é ligeiramente inclinada. Grande coisa, a órbita da nossa Lua também é. Essa foi a 6ª lua a ser visitada pela Voyager 2 e também a menor destas 6 luas. Estamos voltando e você pode estar perguntando por que essa lua recebeu o nome de Miranda. Porque todas as pessoas que se chamam Miranda são legais? Mas a verdade é que foi em homenagem à filha de Próspero, na peça de William Shakespeare, chamada A Tempestade. Já estamos longe de Miranda e perto da Terra. Como é bom estar de volta. Agora que você conheceu Miranda, a lua de Urano, quando encontrar alguém que se chama Miranda já pode falar, tem uma lua com esse nome. Sugestão de resposta, sim, mas não sou eu. E assim, ao fim da nossa viagem, espero que você tenha gostado e aprendido muito. Deixe seu like, registre nos comentários uma mensagem legal para que novos viajantes possam fazer viagens incríveis como esta. E inscreva-se também, vai que rola algum pacote turístico. Senhores passageiros, chegamos ao seu destino, Terra. Agora bateu uma vontade de comer pizza.